Fala galera, Yuri Valens aqui. Eu trago informações sobre as demonstrações financeiras do HCTR. E a princípio não tem uma notícia muito boa, porque a base da opinião do auditor apresentou uma opinião com ressalva. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e esse vídeo é um oferecimento da OTT Contabilidade, na qual possui assessoria em imposto de renda sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa assessoria consiste em relatórios mensais contendo operações comuns de day trade, operações com fundos imobiliários, posição em custódia, rendimentos isentos, rendimentos tributários, apuração e emissão do DARF, do Imposto de Renda. Essa assessoria está dividida em 3 planos, abrangendo ações, fundos imobiliários, BDR, ETFs e os nossos mercados, mercado à vista, mercado futuro, mercado de opções e mercado a termo. Caso você tenha interesse, você pode conferir aqui o valor dos planos que estão aparecendo para vocês. E se você fechar o plano anual, você vai conseguir um grande desconto. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com esse número que está aqui na tela, pois ele é o número do WhatsApp da OTT Contabilidade. Inclusive tem esse botãozinho aqui também que você já entra em contato diretamente com o WhatsApp. E qualquer coisa tem esse e-mail de suporte também. E galera, antes de mostrar essa opinião do auditor e as demonstrações financeiras do HCTR, eu separei aqui para vocês uma apresentação bem breve, mostrando qual é o conceito da auditoria, quais são seus objetivos e como que funciona essa opinião do auditor, que acredito que vocês vão ter um maior aproveitamento desse vídeo. Primeiro, a auditoria é uma técnica contábil que consiste na análise sistemática das demonstrações contábeis de uma entidade. O objetivo principal dela é aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários. E os principais usuários da contabilidade são os investidores. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes, lembrando que eles utilizam a técnica de amostragem, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável, as normas que vão embasar naquela elaboração das demonstrações contábeis. Os objetivos: obter uma segurança razoável, porque não é 100% e jamais vai ser 100%, porque a auditoria utiliza a técnica da amostragem, de que as demonstrações contábeis, como todos, são livres de distorções relevantes, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes e em conformidade com a estrutura do relatório financeiro aplicável. E também tem como objetivo apresentar um relatório sobre essas demonstrações contábeis, que é o que nós vamos mostrar, essa apresentação das demonstrações financeiras do HCTR. Para isso, tem alguns requisitos para a auditoria independente, ou a auditoria externa, prestar esse tipo de serviço. Um dos principais pontos é a evidência da auditoria apropriada e suficiente e risco de auditoria. A evidência são os dados suficientes para diminuir o risco de erro. E a evidência é aqueles documentos que vão embasar na opinião do auditor. E falando sobre a opinião do auditor, ela não assegura a viabilidade futura da entidade, nem a eficiência ou eficácia com a qual a administração conduziu os negócios da entidade. Ela simplesmente vai observar as demonstrações financeiras se apresenta uma distorção ou não. E falando da opinião também, nós temos 2 tipos: a não modificada e a opinião modificada. E todo mundo busca uma opinião não modificada. Quando há a opinião modificada, possuímos 3 subespécies, que seria a opinião adversa, opinião com ressalva e a abstenção de opinião. Falando rapidamente delas, a opinião não modificada, ela conclui que as demonstrações contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, enquanto a não modificada já apresenta alguns pontos de atenção. A opinião com ressalva, ela ocorre quando, tendo obtido evidência de auditoria apropriada, suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. E também não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundamentar sua opinião. Então, são 2 situações. Primeira, que há uma distorção relevante, mas não generalizada. E a segunda é que não é possível obter evidência apropriada e suficiente para embasar sua opinião sobre possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis. Se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizados. E adianto que esse é o caso do HCTR, e depois eu vou falar
quais são os investimentos que ocasionar nessa opinião com ressalva justamente nesse ponto. As outras demais opiniões seriam a opinião adversa, quando tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente em conjunto são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis. E o último seria a abstenção de opinião. Deve-se abster de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas. Então, são esses os principais pontos da auditoria. E aqui está o relatório da auditoria das demonstrações financeiras do HCTE, que foi feito por essa empresa, a Baker. E no início, nós temos aqui a opinião com ressalva do auditor. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente todos os aspectos relevantes à posição patrimonial e financeira do HCTE, o desempenho das suas operações e fluxo de caixa para o exercício fim naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário. Então, eles mencionam que, como um todo, está ok, as demonstrações financeiras, exceto uma pequena ressalva que eles fizeram aqui, envolvendo investimento no Xbox One e também no Serra Verde. Conforme descrito na nota explicativa 5A, em 31 de dezembro de 2021, o fundo possui investimento nos fundos Serra Verde Fundo Imobiliário e RCAP 1810, que é o nosso apelidado Xbox 11, nos montantes de 155 milhões de reais e 231 milhões de reais, respectivamente, os quais totalizam quase 386 milhões, representando 16,10% do PL total do HCTE. Então, uma exposição muito importante. E até o término de nossos exames, as auditorias das demonstrações financeiras dessas investidas para o exercício de 31 de dezembro de 2021 não estavam concluídas, não sendo possível estimarmos eventuais ajustes, se existir, sobre esses investimentos e seus respectivos reflexos nas demonstrações financeiras do fundo. O que ele disse aqui? Que quando eles foram elaborar essa auditoria, não tinha sido concluído a auditoria do Xbox e do Serra Verde. Então, eles não tinham com precisão as informações e também não sabiam se há distorções ou não naquelas demonstrações financeiras daqueles dois fundos imobiliários. E por isso, eles resolveram colocar essa ressalva nesse ponto, porque pode ser que ocorra distorções que sejam relevantes aqui no HCTE devido ao grande percentual de participação nesses dois fundos imobiliários. Agora, vamos observar o seu balanço patrimonial, como que ele encerrou o ano de 2021. Olhando aqui, ele terminou com mais de 60 milhões de reais em fundos de renda fixa e no ativo circulante com 881 milhões de reais, contendo cotas dos fundos imobiliários, que somados dão 586, e dos 586, 386 somente do Xbox e do Serra Verde, e quase 300 milhões em CRIs. Lembrando que eu já expliquei para vocês, aquelas obrigações ou aqueles direitos de curto prazo, eles aparecem no circulante. Então, aqui, esses CRIs são aqueles CRIs que eles têm a expectativa de receber agora no curto prazo em 2022, enquanto acima do curto prazo, ou seja, acima de 12 meses, acima do exercício seguinte, ficam aqui no ativo não circulante, que está com um somatório de mais de 1,4 bilhão de reais. Ativo total, quase 2,4 bilhões de reais. O passivo apresenta algumas despesas, tá, de administração, performance, gestão, consultoria, controladoria, etc. E temos o patrimônio líquido. O destaque do patrimônio líquido é que ele terminou com uma reserva de lucros, 17 milhões. Mas a reserva de lucros de 2020 era de 18 milhões. E aqui caiu algo próximo de 1,1 milhão. E depois eu vou mostrar para vocês que ele utilizou dessa reserva acumulada. Olhando o seu DRE, temos o resultado dele. E aqui já fica aquela crítica. A administradora é a Vortex, a mesma da Deva. Então, vai ter uma ausência de informações mais específicas para nós, investidores. Mas o resultado foi fundo de renda fixa, quase 5 milhões, recebíveis imobiliários, 216 milhões, fundos imobiliários, quase 75 milhões. Tiveram essas despesas aqui provisionadas, resultado total, 264 milhões de reais de lucro. Um bom sinal. Olhando o seu DMPL para entender como que houve aquele lucro acumulado e por que ele caiu de um ano para o outro, nós temos aqui o principal destaque. Até então, em 2020, ele estava com 18,2 milhões de reais e ele utilizou 1,1 milhão
desse que estava acumulado de 2020, agora a distribuição dos seus dividendos em 2021. Veja que o resultado dele em 2021 foi de 264, ele fez a distribuição de 265,8, então ele teve que utilizar aquele 1,1 acumulado, ficando então com uma reserva ainda positiva e de 17 milhões. Então, o primeiro ponto é que isso é bom para os cotistas do HCTR, porque, diferentemente do DEVA, ele distribuiu em linha com o seu resultado, enquanto o DEVA distribuiu algo acima, né? Nós vimos mais de 31 milhões de reais. Agora, para entender até mesmo o seu DRE, nós precisamos observar a política de distribuição do fundo, na qual apresenta aquele relatório contábil com o financeiro, sendo que o financeiro apresenta só os resultados que foram realizados, expurgando os que foram provisionados e que não tiveram efeitos caixa, em linha com a nossa legislação da distribuição de lucro caixa e também com aquele ofício circular da CVM de 2014. Então, observe aqui, novamente, a ausência de informação, porque deveria aparecer nesse relatório, onde há esses expurgos dos efeitos que não transitam pelo caixa, os ajustes a valor justo. E nós não temos essa informação de como que foi o ajuste a valor justo dos fundos imobiliários, do HCTR e também dos seus recebíveis imobiliários, principalmente dos fundos, porque no meio do ano passado ele fez investimento em Serra Verde e houve aquela valorização extraordinária das cotas Serra Verde. Então deveria aparecer aqui, porque isso tem um efeito no patrimônio líquido do fundo e não apareceu, né? Então, ponto negativo novamente para a Vortex. Mas eles colocaram os dados aqui. O que me chamou a atenção foi o seguinte: vamos voltar aqui no seu DRE. Olhando seu DRE, veja e guarde esse valor. Lucro, 264 milhões. Agora, indo para aquela parte do contábil barra financeiro, veja que o lucro está um pouco maior, 269 milhões de reais. Isso foi devido a essas outras receitas. Mas se essas outras receitas estão compondo como se fosse esse DRE aqui contábil, deveria ter aparecido na demonstração do resultado do exercício também, porque esses aqui não são efeitos caixa. Então, da onde saiu esse valor? Aí fica essa inconsistência aqui nessa informação da Vortex, porque eles não explicam nada, não tem essa informação para explicar essa diferença. Bom, fica esse ponto de atenção para vocês. E do financeiro, o importante é que o resultado foi de 280 milhões e, seguindo aqui a política de distribuição de 95%, eles distribuíram 265, o que está em linha com aquele resultado do DRE oficial de 264, mais o acréscimo da reserva de lucros acumulada que eles tinham do exercício anterior. Então, por enquanto, tudo mostra que está ok as demonstrações financeiras do hectare, com ressalva aquele ponto que envolve o Serra Verde e o Xbox, porque dependendo do resultado da auditoria de lá, pode ser que haja um impacto e também pode ocasionar uma distorção relevante e que não seja generalizada ou até mesmo generalizada nas demonstrações financeiras do HCTR. Agora comentem para mim o que vocês acham e se vocês gostam desse fundo imobiliário. Se gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.